Porque é que a minha experiência do que acontece, a minha experiência de vida, tem que ser determinada pelas circunstâncias que eu tenho na minha vida. Porque aquela pessoa me olhou desta maneira, porque me falou mal, ou porque me falou bem, ou porque está a bom tempo, ou porque está a mau tempo, ou porque os meus pais foram de uma determinada maneira, portanto eu também tenho que ser, etc. E estamos constantemente a afirmar esta relação entre experiência e circunstâncias como se fossem a mesma coisa. Fizemos aqui uma junção tão difícil de separar entre aquilo que é experiência e aquilo que é circunstância que nós achamos que a nossa experiência tem que estar limitada e definida pelas circunstâncias que vivemos. E se tu fores honesto ou honesta comigo e contigo, sabes que isto acontece no dia-a-dia. Recebes uma boa notícia e sentes-te bem. Tens uma boa experiência. Acontece uma coisa que tu não gostas e sentes-te pior. Tens uma má experiência. E então, sempre que nós estamos a assumir e a deixar que as nossas circunstâncias definam as nossas experiências, então nós estamos num papel em que só nos podemos sentir bem, só podemos ter uma boa experiência da vida se as circunstâncias o deixarem. Se tivermos o trabalho conforme gostávamos que ele fosse, se as pessoas tiverem a opinião de nós que nós gostaríamos que elas tivessem, se tivermos o dinheiro na conta bancária que achamos que é o dinheiro que precisamos para nos sentir bem, etc, etc, etc. E para fazer esta relação ainda um bocadinho mais visível para ti, para tu perceberes que esta relação não tem que ser assim, eu vou-te dar um exemplo. Imagina uma pessoa que chega ao pé de ti e te diz: tu és feio ou és feia. Ou qualquer outra crítica. Mas vamos supor que tu pensas e que tu sabes, que tu tens esta ideia sobre ti de que tu, na verdade, és bastante atraente, bastante bonito ou bonita. Vamos supor que tu tens a noção que cá dentro essa crítica não é verdade. Então a pessoa diz-te: tu não vales nada, vamos supor, e eu penso, não sei o que é que ela está a falar, porque eu valho alguma coisa. E então agora, quando isto acontece, a minha pergunta para ti é: a maneira como tu te sentes depende de quê? Do que as pessoas disseram, das circunstâncias, ou daquilo que tu dizes aqui dentro? Porque a verdade é que depende daquilo que tu dizes aqui dentro. Depende daquilo que fazes aqui dentro. Se eu me virasse para ti agora, e agora olhando para as pessoas que têm câmara, que são as únicas que eu consigo ver, se eu te dissesse: esse cabelo azul fica-te horrível, fica-te mesmo mal, qualquer uma das pessoas com câmara vai dizer: o que é que se passa? Não está a falar para mim? Da mesma maneira, uma crítica que eu te dou sobre alguma coisa sobre ti só pode atingir se tu achares que tem algum fundamento. Se tu achares que te toca. Porque esta questão do cabelo azul não te toca. Porquê? Porque tu sabes que não tens. É uma coisa tão óbvia. Mas se eu te disser que tu és atraente ou não? Se eu te disser que tu és inteligente ou não? Se eu te disser que o que fizeste está bem feito ou mal feito, etc. A maneira como tu te vais sentir, estamos agora a perceber com este exemplo simples, que não tem assim tanto a ver com o que acontece, com o que te dizem, mas sim com aquilo que tu fazes aqui dentro, com base no que te dizem. E se tu acreditares que tu não vales nada, eu posso te dizer que tu és a pessoa mais bonita e mais valiosa do mundo, e tu cá dentro vais sentir, não sou não. Isso não é bem assim. E eu pergunto, a maneira como tu te vais sentir é determinada por quê, novamente? Por aquilo que eu disse ou por aquilo que tu pensas? Pelas tuas ideias profundas sobre ti? Mais uma vez, é lógico. E é simples de deduzir porque tu já viveste isto na pele. Tu sentes com base naquilo que tu pensas sobre ti. Tu sentes com base na tua experiência. E então, acabei de te provar que aquilo que nós geralmente fazemos no dia-a-dia, que é associar as circunstâncias à experiência, em que eu digo que eu só me posso sentir bem inconscientemente, tu não sabes que te dizes isto, mas é o que mostras no dia-a-dia. Que só te podes sentir bem se tiveres aquele dinheiro na conta, que só te podes sentir bem se aquela pessoa te disser que és bonito, que só te podes sentir bem se.
As pessoas, os outros e as circunstâncias na nossa vida, até um certo ponto, só têm o poder que nós lhes dermos. Se tu tiveres uma pessoa que tu amas, que vem ter contigo e te diz: tu não vales nada, de repente isso pode mudar o teu estado, podes te sentir mal. Mais uma vez, porque cá dentro desta permissão e pensaste: se calhar tem razão, se calhar é verdade, e sentes-te mal por causa dos teus pensamentos, não só por causa do que ela disse. Mas se uma pessoa que tu não conheces de lado nenhum viesse dizer o mesmo, estás a passar na rua, vem alguém e diz-te isso, vais ficar a sentir-te horrível? A não ser que tu acredites nisso já, o mais provável é que tu vais sentir: o que é que esta pessoa... Até és capaz de te rir e olhar para as pessoas à tua volta na rua e dizer: o que é que acabou de acontecer? Porquê? As palavras são as mesmas. Vamos supor que são ditas exatamente da mesma maneira. Qual é a diferença? A diferença é o valor que tu dás a essas palavras. A diferença é o que acontece aqui dentro depois dessas palavras saírem de lá. Não são as palavras, é o que tu fazes aqui com elas. É o valor que tu dás a quem as diz. O que significa que se é o valor que tu dás a quem as diz e não as palavras em si a ter esse poder, nem a pessoa em si a ter esse poder, a não ser que tu lhe dês, os outros têm o poder que tu lhes deste. E tu dizes-me: Bruno, está bem, mas isso é mais fácil dizer do que fazer, porque eu gostava que algumas pessoas não tivessem esse poder sobre mim, mas têm. Mas este é o ponto de partida. O ponto de partida é tu perceberes que não tens que te sentir daquela maneira como te sentiste até hoje, sempre que aquilo acontecia. Aquela pessoa sabe como te chatear, aquela pessoa sabe aquilo que tu não gostas, aquela pessoa sabe que tem um efeito em ti. Uma pessoa que se calhar já não devia ter esse efeito em ti, já não devia ter esse acesso. Nas grandes cidades, no Porto, em Lisboa, aqui de Portugal, pelo menos, são as maiores, as pessoas compram um passe do metro, dos transportes. No fundo, essas pessoas, que ainda hoje têm o poder de te fazer sentir como querem, têm um passe para as tuas emoções. Que tu lhes deste. Tu deste-lhes acesso. Às vezes nem tiveram que pagar, ou pagaram com amor, ou pagaram com carinho, ou pagaram com uma manifestação que te pareceu amor e que te pareceu carinho, mas se calhar não era às vezes. Mas até pode ter sido. Mas desde então, desde que tu lhes deste esse passe, eles deixaram de pagar as cotas. Eles deixaram de dar esse amor. Deixaram de tratar como te tratavam quando tu lhes deste esse passe. E nesse momento é o momento de nos apercebermos e dizermos: tu já não tens acesso ao meu metro. Já não tens acesso às minhas emoções dessa maneira. E novamente eu digo, é mais fácil dito que feito. Mas começa com uma decisão. A decisão de tu dizeres não. Porque se é verdade que sou eu que defino aquilo que me está a acontecer, como eu acabei de te provar, então eu tenho o poder de, pelo menos aos poucos, começar a tirar-te esse poder. Revogo-te o acesso. Agora já só andas em 3 comboios. Porque eu já não te deixo, ou então só andas das 10 às 12. Porque já não há tempo. Já não dá. Já não te vou deixar mais tempo. E vou-te começando a tirar isso. Isto tudo para dizer então que das maiores prisões que nós, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, nós fizemos, foi começar a associar experiências com circunstâncias. Eu posso me sentir bem e ter uma boa experiência só quando isto acontecer. No entanto, tu e eu sabemos que há pessoas que gostam de coisas que tu não gostas. Ou seja, há pessoas que quando têm um momento de grande stress, uma pressão enorme, não têm tempo para fazer o que têm que fazer. Adoram, ativam-se, ficam vivas. E outras que na mesma circunstância vão abaixo, têm ansiedade extrema, fecham-se. E então as circunstâncias não são experiências, porque a mesma circunstância gera experiências diferentes em pessoas diferentes e experiências diferentes na mesma pessoa em alturas diferentes. As circunstâncias não definem a tua experiência. E tu tens de começar a perceber então uma coisa. Algo que os estoicos, já agora o estoicismo, é um ramo da filosofia que se baseia na ideia de que a filosofia deve ser prática e usada para viver uma melhor vida. Ponto final. Não são apenas ideias para se pensar, são coisas para pôr em prática e para viver melhor.
Foi criada por alguns, é um compêndio de vários autores, de vários filósofos reconhecidos nesta corrente do estoicismo, que foram pessoas incríveis. Estamos a falar de Marco Aurélio, imperador de Roma. Estamos a falar de Epíteto, um escravo que se tornou mestre através destes ensinamentos. Estamos a falar de Séneca, um encenador também famoso daquela altura. Estamos a falar de pessoas que atingiram grandes coisas. E essas grandes coisas, eles diziam sempre que o mais importante estava aqui, e que era a maneira como olhávamos para elas, e que esta experiência que temos depende de nós, enquanto que as circunstâncias não dependem de nós. Não depende de mim que tu me fales bem, não depende de mim que tu faças as coisas certas, não depende de mim nada disso. Não depende de mim que faça sol, não depende de mim os pais que eu tive, não depende de mim as experiências que me vão acontecendo no dia a dia, depende de mim sim, a experiência que eu tenho disso. Isso está dentro da minha esfera de influência, e quando tu percebes esta distinção, tu começas a perceber que não tem que ser verdade, que aquela circunstância que não depende de mim tem que gerar sempre a mesma experiência para mim. Aquilo que até agora me causou dor, aquilo que até agora me fez não me mexer, aquilo que até agora me fez ABC, não tem que me fazer isso mais, porque a experiência está na minha esfera de domínio. É meu. Eu tenho um grande poder sobre isso. Não vou dizer que tens controle total, apenas porque há pensamentos que te surgem automaticamente, que tu não controlas. E que são só, às vezes, pensamentos parvos. E está tudo bem. Portanto, tu não controlas que eles surjam ou não surjam. Portanto, não tens um controle total. Mas tens uma grande influência. Porque tu escolhes se isso vai ser determinante ou não. Tu escolhes se vais ter outros pensamentos ou não. Tu escolhes como gerir esses pensamentos. A tua experiência está nas tuas mãos, as circunstâncias não. E quando tu te apercebes desta verdade, de repente abre-se um mundo. O mundo de tu perceberes que a maneira como tens experimentado o mundo, a maneira como tens vivido, não tem que ser assim. Eu não tenho que me sentir desta maneira, faça as mesmas coisas. Sou eu que estou a escolher fazê-lo. E então, este primeiro ponto é essencial percebermos, e é o primeiro ponto que nos vai levar a perceber o que é a programação neurolinguística. Porque aquilo que acabámos de dizer foi uma coisa muito simples e que eu vou explicar-te porque é que é assim e porque é que eu tenho a certeza que é assim, e tu, se ainda não tens a certeza, podes passar a ter. Ao longo da nossa evolução enquanto espécie, desde, para quem não teve biologia ou já não se lembra, eu vou dar um conceito muito básico. Nós somos feitos de células. Toda a gente está a acompanhar-me nesse primeiro ponto, só para saber se tenho que ir mais de trás ou se aí está bom. Nós somos feitos de células, ok? Na verdade, nós não somos uma pessoa, somos uma comunidade. Nós somos feitos de cerca de 50 trilhões de células, portanto, nós somos uma comunidade. De qualquer das maneiras, vemo-nos como uma entidade. Tudo bem. Esta comunidade de células, houve uma altura, independentemente daquilo que seja a tua linha de pensamento, existem organismos no mundo que só têm uma célula. Por exemplo, as bactérias. E então, uma célula apenas, qual é a chave para sobreviver? Independentemente de ser uma célula, 2, 3 ou 10, qual é a chave para sobreviver? Darwin disse-nos que a chave da sobrevivência, ou quem sobrevive, não é o mais forte, não é o mais rápido, é aquele que se adapta melhor. Se eu me adaptar ao meu meio, se eu me conseguir adaptar ao que está a acontecer, eu sobrevivo melhor. Se, por exemplo, deixar de haver oxigênio e eu conseguir adaptar-me à falta de oxigênio, eu sobrevivo melhor. Pronto. E então, as células unicelulares, tal como nós, temos que nos adaptar ao meio. Só que numa célula pequenina que foi, de acordo com a evolução, os primeiros organismos que existiram, vivos, primeiros organismos vivos, a célula tem que, numa unidade apenas,
receber informação e ter uma resposta. Adaptar-se. Só com esta unidade. O que significa que consegue recolher um número limitado, uma quantidade limitada de informação e tem um número limitado de respostas. É só um organismo. Depois o que aconteceu foi que passámos para organismos com 2 células. E então o que é que começámos a ter? Começámos 2 células ou mais, mas que se organizam desta maneira que eu vos vou dizer. Temos células que recolhem informação e então se elas se especializam a fazer isso, recolhem muito mais do que se estiverem a especializar-se em tudo, não é uma especialidade. Temos um grupo de células que recolhem informação e outro grupo de células que emite respostas com base nesta informação. No entanto, isto aqui é mais evoluído que a primeira opção de uma célula só. Mas depois chegamos nós. E nós então somos este terceiro tipo de organismos em que temos 3 unidades de células. As que recolhem informação estão especializadas nisso. As que emitem respostas estão especializadas nisso. Mas depois temos umas células no meio, que é aquilo que nós chamamos de cérebro, sistema nervoso, que é aquilo que durante muito tempo e ainda hoje às vezes se chama da caixa negra, que é por onde entra a informação e de onde sai a informação para dar respostas. Temos uma unidade de processamento que pode escolher. Entramos então aqui num domínio em que deixa de ser um reflexo, entrada de sinal, resposta. Temos uma unidade no meio. Temos uma caixa negra, temos aqui qualquer coisa que pode definir que quando entra esta informação eu não tenho que responder sempre desta maneira. Esta unidade aqui do meio processa a informação e depois responde. E agora vou-te dar um exemplo prático para tu perceberes a importância que isto tem. Se tu fores um Sherpa dos Himalaias, portanto, da comunidade que vive lá, tu achas que sempre que te deparas com um precipício ou com uma montanha em que tu podes ter uma queda enorme e morrer, achas que vais sentir medo sempre? Digam-me o que é que acham. Alguém que mora neste contexto desde que é bebê, acham que vão estar sempre a sentir medo? Não podem. Se isso acontecesse, morriam. Porque a nossa resposta de medo inibe o sistema imunitário, por exemplo. Não podem. E então aquilo que estamos a dizer, agora vão chegar lá, se for eu a ir para lá, acham que eu vou ter medo quando vir o precipício e nunca tiver andado naquelas montanhas? Eu ou qualquer um de vocês? Sim. Então onde é que está a diferença? Porque se nós fôssemos só recolha de informação, resposta, todos tínhamos que ter, ok, informação, medo, mas não. Neles entra informação, processam, não há medo, não há resposta de medo. Em nós entra a informação, processamos, medo. E ainda bem que assim não é no nosso caso. De qualquer das maneiras isto põe-nos a pensar e mostra-nos uma coisa. Como é que a célula... Tu sabes que és feito de muitas células. Como é que uma célula do teu fígado ou das tuas glândulas suprarrenais que vão produzir adrenalina, como é que sabe que tu estás em perigo ou não? Como é que podem saber isto? Estão lá dentro, não têm olhos? Como é que sabem? E como é que a célula do Sherpa, que também não tem olhos, sabe que não tem que produzir nada? Está tranquila. Como é que sabem? A razão para saberem é porque nós temos este sistema. Um sistema que processa, que tem a percepção da realidade e que interpreta a realidade com base naquilo que é o nosso passado, com base naquilo que são as ideias que temos. Se nós temos ideias de que eu não estou habituado a este contexto, então a informação daqui que parte para o meu corpo para ele agir, para esta célula aqui dentro é, estamos em perigo. Num Sherpa, a informação que passa para as células é, está tudo bem, é o dia-a-dia. E então, para nós darmos informação ao nosso corpo, para nós agimos com base em percepção. Não é com base em realidade. Não é com base em circunstâncias. É com base na experiência. Como é que eu experimento o que está a acontecer? Porque se eu experimentar que não há perigo, se eu experimentar que está tudo bem, não vou emitir aquelas respostas de medo. Até agora faz sentido? Digam-me todos no chat, ou quem tem câmara pode dizer que sim, só para perceber se estamos
alinhados até agora? Muito bem. E então, o que é esta caixa negra? O que é isto que é a percepção? O que é este mundo? Então nós vamos passar a chamar-lhe, agora, neurolinguística. Porquê? Neuro, estes processos neurológicos de percepção da informação. Linguística, porquê? Porque desde que somos crianças, aprendemos linguagem. A nossa experiência está ligada com a linguagem. O que significa que qualquer experiência que tenhas, automaticamente associas a linguagem, a não ser que te treines para não o fazer, que é o que fazem os monges nos cimos das montanhas durante anos e anos e anos a fio, porque não é uma coisa que tu faças hoje e já está, é um processo que não acaba. E cada vez que tu dizes uma palavra, vem uma experiência neuro associada, uma imagem mental de qualquer coisa. Podemos fazer o teste facilmente, mas o maior teste é vocês estarem a ouvir e não terem que estar a processar cada palavra conscientemente. É automático. Quando eu falo, vocês têm uma experiência. E vocês percebem quando eu me falo de montanha, vocês sabem o que é que eu estou a dizer. Porque a neurolinguística está ligado. E quando eu digo montanha, ou quando eu digo alegria, a imagem que se cria na vossa mente é diferente. E como é diferente esta neurolinguística, as respostas que saem daqui podem ser diferentes também. Então, aquilo que estamos a perceber juntos é que o que é que faz com que eu faça certas coisas no meu dia-a-dia? Geralmente, é a maneira como eu me sinto. Se eu me sentir bem, vou fazer certos tipos de coisas. Se me sentir mal, outros. E estou aqui a reduzir muito o sentir ao bem ou ao mal, mas há tantos níveis de sentir. E então, aquilo que eu faço é determinado por aquilo que eu sinto. Geralmente. E depois, o que é que determina aquilo que eu sinto? O que é que determina isto? Então aqui entramos, como falámos até agora, neurolinguística. Porque se eu interpretar a discussão que nós estamos a ter, imaginem que eu estou a discutir com a minha namorada. Se eu interpretar a discussão que estou a ter com ela como o fim da nossa relação, como o início do fim, se eu interpretar isso dessa maneira, acham que eu vou reagir da mesma maneira do que se interpretar esta discussão como o ponto que vai fazer a nossa relação mais forte daqui para a frente? Não dá para me sentir da mesma maneira, porque numa eu acho que estou a acabar uma relação e que vai acabar eventualmente e provavelmente sinto-me impotente, sinto-me pouco amado, etc, etc. Do outro lado, provavelmente, eu sinto que a nossa relação pode ficar mais forte, sinto-me esperançoso, sinto-me parte de algo importante. E acham que isso vai ter resultados diferentes na nossa relação? Estes pensamentos que correm na minha mente? Esta neurolinguística? Obviamente. Obviamente que sim. Porque alguém que pensa e que está a interpretar isto, estes sinais que vêm, estão a ser processados com uma neurolinguística de isto vai acabar, vai ter uma resposta completamente diferente, como o Sherpa dos Himalaias, do que alguém que pensa, não, está tudo bem, isto é a maneira de fazer a relação mais forte. E então a nossa neurolinguística muda o nosso comportamento. Só que nós desde pequenos fomos educados de uma determinada maneira. Foi-nos incutida uma determinada neurolinguística. Ou seja, foi-nos incutido determinadas maneiras de pensar e processar o que se passa à nossa volta. E essas maneiras de pensar e processar, como vocês estão a perceber, mudam a maneira como te sentes, mudam aquilo que tu fazes. E então, estas ideias que nos foram programadas, esta neurolinguística com a qual fomos programados, manifesta-se no que fazemos. E a isto chama-se programação neurolinguística. Muitas pessoas pensam que programação neurolinguística é o processo de programar alguém neurolinguisticamente. E então, pensando dessa maneira, há quem faça PNL e quem não faça PNL. Mas não é verdade. Porque, na verdade, a origem de programação neurolinguística em inglês é Neurolinguistic Programming. O que significa a programação neurolinguística que tu tens. Porque é que tu és como és? Porque é que ages como ages? Porque é que os teus comportamentos são assim? Porque é que és assim?
Tal como, eu ainda me lembro, muitos de vocês aqui também se vão lembrar, de ir à televisão antigamente e ver a programação da televisão. Era preciso ir a um canal estranho, todo preto, com. Pronto, na minha altura, todo preto, assim, com a programação que ia dar na SIC ou na TVI ou aquilo que for, quando já existiam esses canais. Eu já nem me lembro se era nesse ou não. Isso é a programação. E tu tens uma programação que dá, que depois, na televisão, passa a tua vida. Mas essa é a programação que está por trás. Isso é programação neurolinguística. Toda a gente aqui, para funcionar, para viver, tem uma programação neurolinguística. Ponto final. E então, se alguém alguma vez te perguntar, tu fazes PNL? Já te estás a perceber que essa pergunta não faz sentido. Porque a resposta é, claro que faço. Tu também. E toda a gente à nossa volta. A grande pergunta é, és consciente da PNL que tens? E és capaz de alterar a tua PNL? A PNL, já agora, para vos informar, no final desta aula, eu vou abrir um espaço para questões. Quaisquer questões que tenham, escrevam, e no final eu vou abrir esse espaço e podemos falar de questões. Vão escrevendo em algum sítio vosso, que é para depois poderem meter no chat na altura das questões e eu não ter que andar para trás, porque às vezes posso perder alguma sem querer. Muito bem. Senão vocês também me ajudam e digam, olha, fiz uma lá atrás. Então, até agora, nós temos aqui uma sequência lógica importante de seguir. Neurolinguística gera a maneira como eu me sinto, que gera a maneira como eu ajo, aquilo que eu faço, o meu comportamento. Já agora, este comportamento também podem ser pensamentos. O pensamento é um comportamento coberto, escondido, mas é um comportamento. Ou seja, a minha própria neurolinguística, a minha formação e programação neurolinguística, que tem pensamentos lá também, gera outros pensamentos e gera-se aqui um ciclo vicioso entre pensamento e sentimento, etc. Mas então, neurolinguística, sensações, sentimentos, comportamento, e o comportamento dá origem a uma coisa que nós chamamos vida, resultados, aquilo que acontece, as relações que tu tens, o trabalho que tu tens, o dinheiro que tens na conta bancária, etc. Tudo aquilo que acontece é fruto do teu comportamento. A não ser que tu acredites que é fruto das circunstâncias, como falámos no início, mas já vimos que tudo parte da experiência, porque é esta experiência que determina como tu te sentes, como tu ages. Ok. Então nós temos isto até agora. E depois há uma coisa interessante. O que é que gera a nossa programação neurolinguística? O que é que desencadeia um determinado programa de comportamento ou outro? Geralmente são estímulos. Pode ser o olhar de alguém, as palavras, uma determinada experiência que nos faz lembrar uma experiência do passado. Tudo isto. Mas temos algo interessante. Algo que determina e que pode começar ou parar a nossa neurolinguística. E a chave está no próprio nome, neurolinguística. Porque tem que existir linguística para isto correr desta maneira. E se nós conseguirmos entrar na linguística, é um dos pontos de entrada, podemos começar a mudar isto. Eu já vos vou mostrar como é que podemos mudar isso com um exercício prático que vamos fazer. Para vocês levarem para a vossa vida e começarem-se a sentir diferentes quando escolherem. Antes de dizer isso, eu quero-vos dar um bocadinho de história de programação neurolinguística. Até agora vocês já perceberam o que é programação neurolinguística. Não é um conjunto de técnicas, não é uma maneira de falar, não é nada disso. Neurolinguística, programação neurolinguística é aquilo que todos temos. E é a relação que existe entre as nossas palavras, neurologia e aquilo que fazemos, quem somos no mundo. E então, um pouco de história. Como é que surgiu a programação neurolinguística? A programação neurolinguística foi criada por 3 pessoas e todo um grupo de prática. Só são conhecidos 2 nomes desses 3 criadores, porque foram esses que registaram o nome. A programação neurolinguística, então, é conhecida como tendo sido criada por John Grinder
linguista, professor na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, na altura. Estamos a falar da época de 1970. E Richard Bandler, um matemático. Vocês sabem que nos Estados Unidos as licenciaturas e aquilo tem majors e minors, portanto uma pessoa pode fazer um minor numa coisa e um major noutra coisa, ou seja, eu posso estar a estudar economia e fazer um minor em psicologia. E é o que a maior parte das pessoas faz, e foi o que ele fez. E então temos Richard Bandler, um estudante, e temos John Grinder, um professor de linguística. Um brilhante professor de linguística, diga-se de passagem, aluno do famoso Noam Chomsky, que deu origem à gramática transformacional, que não vamos falar sobre isso agora. De qualquer das maneiras, estes dois, não vou entrar em grande detalhe na história, mas é para vocês perceberem que eles foram modelar. O Bandler começou isso primeiro. Ele percebeu que se ele copiasse aquilo que tu fazias, se vocês pensarem na nossa escadinha, neurolinguística, sentimentos, comportamentos, ele percebeu que se copiasse os teus comportamentos, ele chegava perto da tua neurolinguística ao fim de bastante tempo. Inconscientemente. Mas se ele copiasse os teus comportamentos tal como uma criança faz, tal como todos nós fizemos ao aprender a falar como falamos hoje, as grandes competências que temos como falar, caminhar, tudo isto aprendemos de maneira inconscientemente a copiar adultos, a copiar outras pessoas. E essa foi a maneira como aprendemos mais rapidamente e mais facilmente qualquer coisa na nossa vida. E foi assim que construímos competências que hoje não temos que pensar sobre elas. Estão cá. Eu não tenho que pensar em cada palavra, eu não tenho que pensar no sujeito, predicado, complemento, não. Eu falo. E tu não tens que pensar, o Bruno usou o sujeito, simplesmente ouves e percebes. E então eles começaram a perceber que a maneira como nós aprendemos quando somos crianças muda drasticamente quando vamos para a universidade ou estamos na escola. Porque enquanto quando somos crianças aprendemos de uma maneira intuitiva, que é uma maneira de tentativa e erro, e já agora o Dr. John Grinder, um dos co-criadores da programação neurolinguística, foi meu mentor durante alguns anos, trabalhei com ele diretamente, e ele disse uma coisa num curso, uma vez muito gira. Ele disse, hoje, se a PNL fosse criada de novo, o nome que eu lhe dava era tentativa e erro. Isto só para vocês terem uma noção de onde é que vêm as origens da PNL. E porquê? Porque PNL, programação neurolinguística, é no fundo apenas uma descrição de como é que as pessoas fazem o que fazem. O que é que se passa cá dentro para conseguirem fazer o que fazem. Só que eles, obviamente, não foram estudar toda a gente. Decidiram focar-se nas pessoas que faziam alguma coisa muito bem. E então, a origem da PNL começou com psicoterapeutas. Na altura, na Califórnia, naquela zona tínhamos psicoterapeutas de renome mundial. Um deles, Fritz Perls, criador da terapia Gestalt. Outra, Virginia Satir, das maiores terapeutas familiares de todos os tempos. E depois, no Arizona, tínhamos o Milton Erickson, o pai da hipnose ericksoniana. E o que eles fizeram, por ordem, foi copiar estas pessoas, copiá-las até conseguirem, sem pensarem sobre isso, tal como uma criança não pensa se está a falar bem ou mal. Simplesmente tenta reproduzir os sons. E dessa maneira eles começaram a copiar aquilo que faziam estes grandes génios. E ao fim de algum tempo, estamos a falar de algum tempo, estamos a falar de 10 meses, por exemplo, no caso de Milton Erickson, eles conseguiam ter resultados semelhantes àqueles que ele tinha depois de ter estudado a vida toda para fazer o que fazia. E se vocês pensarem, estes terapeutas famosíssimos tiveram muitos colegas no curso. Tiveram muitos outros psicoterapeutas ao lado deles. Mas eles é que se destacaram. Eles faziam alguma coisa que os outros não faziam. Só que eles próprios, que é o que acontece com os génios frequentemente, não sabem o que fazem. Simplesmente fazem. E o que o Dr. John Grinder e Richard Bandler perceberam, e o Grinder, sendo linguista, percebendo a linguagem, ele sabia disto, que foi: tu podes-me explicar o que quiseres, porque o que tu me explicares é a linguagem. O mais importante vai ser a experiência. Eu tenho que experimentar,
porque isso vai para lá da linguagem. E então, a origem da programação neurolinguística é esta. Foram eles a modelar, a copiar o comportamento destes grandes génios, até conseguirem duplicar este comportamento. E depois, só de conseguirem fazer isto, começar a perceber quais eram os padrões linguísticos, o comportamento verbal. Se havia padrões, se havia coisas semelhantes. E perceberam que havia. Com cada paciente, com cada pessoa com quem eles interagiam, eles faziam coisas semelhantes. Padrões. Um padrão, para quem me está a conhecer agora, vai perceber isto, para quem já me conhece já sabe, que eu sou apaixonado por conhecimento, sou apaixonado por esta área e então ia-vos dizer um padrão por definição. Definição de Gregory Bateson, um dos grandes pensadores, antropólogos daquela altura também. A definição de padrão é algo que, se tu vires uma parte e colocares uma barra à frente, consegues prever com maior probabilidade do que o acaso o que é que vem do outro lado. Isto é um padrão. Ou seja, um padrão é algo que tu consegues prever com mais do que o acaso, com uma probabilidade maior do que o acaso. E então, na programação neurolinguística, eles começaram a detectar padrões que estas pessoas faziam, codificaram estes padrões, ou seja, escreveram-nos, identificaram-nos e depois experimentaram ensiná-los sem que as pessoas a quem ensinaram tivessem conhecido os génios. E aperceberam-se de uma coisa fantástica. Quando se ensinava os padrões, aquilo que estava por trás de toda a palha que às vezes parecia que as pessoas estavam a fazer, mas quando viam o que era semelhante e ensinavam isso, estas novas pessoas, em muito menos tempo, conseguiam começar a ter resultados parecidos com aqueles que tinham os génios. Eles depois, apaixonados por isto, e note-se que a PNL não é terapia. Foi o contexto em que surgiu. A PNL é uma metodologia de aprendizagem acelerada. A PNL é o que nós falamos, certo? É aquilo que todos temos. Mas precisamente por saber isto, esta disciplina à qual se deu o nome de PNL é a disciplina de aprendizagem acelerada. Porquê? Porque sabemos como é que funciona isto e vamos atrás da neurolinguística através do comportamento, através da programação. E depois vamos ver como é que, se tu até agora não conseguiste vender e eu for buscar a neurolinguística de uma pessoa que é excelente a vender, e se eu a transmitir para ti, o que é que acontece? Esta é a pergunta. Era a pergunta. E percebeu-se que, se eu transferir esta neurolinguística, tu consegues começar a ter resultados fantásticos. Também nas vendas. O Dr. John Grinder também diz que a PNL é a ponte entre a inveja e a admiração. Porquê? Porque se eu achar que só tu é que consegues fazer uma coisa, só tu é que és o gênio disto, só tu é que sabes fazer isto, e eu não tenho maneira de nunca de chegar aos teus calcanhares, então eu posso sentir inveja. A PNL dá-nos as chaves, percebendo como é que funcionamos, e trazendo uma metodologia de aprendizagem acelerada, que no fundo baseia-se em desaprender e sermos crianças outra vez, tentativa e erro. Nós podemos então admirar alguém porque podemos copiar essas competências, podemos começar a assimilar essa neurolinguística para nós. E nós já fazemos isso de maneira natural. Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Sempre fizemos isso. Continuamos a fazer, mas não fazemos conscientemente. E a PNL traz a consciência de como é que fazemos. E depois, claro, ao modular, ao ir buscar e copiar pessoas que são excelentes comunicadores de vendas, ou de terapia, ou daquilo que for, percebeu-se que havia padrões de linguagem e hoje podemos ensinar padrões de linguagem, mas a PNL não é esses padrões. É o que está por trás. É a disciplina que percebe como é que funcionamos e como é que podemos aprender e ser apaixonados por aprender mais rápido. Isso é a PNL. O resto são resultados da PNL. Até agora, estão-me a seguir? Faz tudo sentido? Diga-me só que sim, com a cabeça, para eu ter uma noção, para quem tem câmaras. Para quem não tem câmaras, pode escrever no chat, para eu ter uma noção.
Perfeito. Ok? Obrigado. E então... Obrigado, Ana Luísa. E então vamos continuar. Eu disse-vos que vos ia apresentar então como é que podemos, com as palavras, mudar o nosso estado. Como é que podemos mudar a nossa neurolinguística? E vou-vos dar um pequeno exercício. Há tantas maneiras de fazer isto. Basta aprender como é que aquela pessoa faz aquilo, como é que o outro faz aquilo outro. E já estou a mudar a minha neurolinguística. Sou flexível. Mas eu vou-vos mostrar e vou-vos dar um exercício, porque nós temos exercícios que permitem fazer isto. E fui buscar este exercício à Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que é reconhecida entre as melhores universidades do mundo, se não a melhor, em que um médico, o Dr. Herbert Benson, deu um nome àquilo que é o contrário da resposta de stress no nosso corpo. E que se chama resposta de relaxamento. Foi o nome que ele deu. A resposta de relaxamento é um exercício simples que vai buscar, efetivamente, este poder da neurolinguística. Vamos usar as palavras, a palavra, para mudar aquilo que se passa cá dentro e sentirmos diferentes. Para fazer isto, não precisas de saber nada previamente, não precisas de ser bom a fazer nada, porque isto é a maneira como tu funcionas. Só precisas de seguir as instruções que eu te vou dar. As instruções são: vamos nos sentar numa posição confortável. Quem estiver a fazer alguma atividade em que não possa fazer isto, peço que tenham atenção, mas no fundo é só para relaxar. Mas se estiverem a conduzir, não convém fechar os olhos nem nada, não é? Então, a não ser que tenham muita prática e já conheçam o caminho bem, e então aí podem conduzir de olhos fechados. Estou a brincar, hein? Não levem isto. Bom, vamos então fazer este exercício. Este exercício, sentem-se numa posição que seja confortável para vocês. Eu vou-vos dizer quais são os passos que eu vou usar e depois vamos fazê-los. O primeiro passo é tu pensares numa palavra que defina o estado que tu gostavas de sentir mais. O estado que seja o oposto daquilo que tu não queres sentir. Por exemplo, se eu me sentir maioritariamente ansioso ou estressado, eu vou pensar o que é que para mim seria ao contrário disso. E posso pensar no nome de um estado, por exemplo, tranquilidade, calma. Ou então posso pensar num lugar ou numa experiência com uma palavra-chave que a defina, que transmita para mim o contrário disso. Por exemplo, praia. Ou tenho uma imagem de umas férias que foram em Barcelona e eu digo Barcelona. Aquilo que for para vocês o contrário disto. Então, depois de escolherem essa palavra, podem ainda estar a escolher. Se tiverem dificuldades, escolham qualquer coisa que vocês queiram sentir mais. E depois vamos fazer outra coisa, que é vamos respirar calmamente. Não precisam de fazer já vamos começar. E quando expiram, vão dizer essa palavra internamente na vossa mente, as vezes que der, sem acelerar. Portanto, se a minha palavra for praia, eu vou fazer para vocês aqui, portanto, vou fazer em voz alta aquilo que vou fazer cá dentro. Praia, praia, praia. Ótimo. E enquanto dizem a palavra, prestem atenção e procurem a imagem, a experiência que vem com essa palavra. Se a palavra fosse tranquilidade, que é uma palavra mais longa, e se a minha respiração for mais curta, então eu... tranquilidade. Por exemplo. E foi só uma vez. Portanto, pode ser uma vez, duas vezes, três vezes, aquelas que der. Vais repetir. A cada expiração, repetes a palavra. Na inspiração, apenas inspiras. Terceiro passo. Vai haver momentos em que a tua mente vai querer viajar um bocadinho. Vai se desconcentrar um bocadinho do exercício. Nesses momentos, a única coisa que tens que fazer é dizer: está tudo bem. E voltar a fazer o que eu acabei de dizer. Praia, 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 ou a palavra que tu escolheres. É tão simples quanto isto. Não tens que fazer mais nada a não ser isto. Alguma questão antes de começarmos? Ok. Então vamos a isso. Vamos fazer este exercício. Eu vou-vos dizer que vamos começar agora e vou-vos dizer quando é que vamos terminar, está bem? Eu vou-vos chamar de volta. Fechem os olhos, ajuda a relaxar. Podem desligar a câmera se não quiserem estar a aparecer a fazer isto, tudo bem.
depois digam, por favor. E então inspiram e dizem a palavra para dentro. E se vier algum pensamento, simplesmente dizes está tudo bem e voltas. É isso mesmo. Continua. É isso mesmo. Muito bem. E aos poucos podem voltar ao vosso tempo. E notem como é que se sentem neste momento. Quem conhece melhor ou quem está mais habituado a sentir o seu corpo, obviamente sente mais diferença. Quem não está tão habituado pode sentir menos. De qualquer das maneiras, a ciência tem uma coisa gira. É que eu não preciso, desde que vocês tenham feito isto, ativamos a resposta de relaxamento. Tão simples quanto isso. Esta resposta de relaxamento foi estudada então na Universidade de Harvard e é um exemplo clássico de mudar a neurolinguística. Usar uma palavra para mudar aquilo que se passa cá dentro e por isso a partir daqui podem sair novos comportamentos. E não só novos comportamentos que tu tens consciência, porque esta técnica foi usada já em uma série de condições médicas e melhorou essas condições médicas, tratou condições médicas que muitas vezes achamos que não tem nada a ver com isto. E tem tudo a ver.
Estamos a falar, inclusivamente, com pessoas com cancro, pessoas... Isto aqui foi aplicado em quase todos os contextos, portanto eu aqui podia dizer quase qualquer coisa. Mas basta irem à internet, se quiserem, ou então depois a estudarmos mais isto profundamente, para quem continuar este estudo, veem os artigos científicos e podem depois ver, uau, isto está mesmo muito estudado. Foi usado em montes de coisas. E tem uma série de benefícios. Porque introduz a resposta de relaxamento. E então, a pergunta que eu te faço, olhando para aquilo tudo que já falámos, experiência, circunstâncias, quem tu és, neurolinguística, aquilo que tu fazes, e agora depois de teres feito isto e perceber que nós podemos despoltar a resposta de relaxamento com uma neurolinguística diferente, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa estressada, ou eu estou habituado a ser uma pessoa ansiosa, estou habituado a ser uma pessoa estressada, ou aquilo que for. E esta segunda alternativa é a resposta, porque acabamos de ver que uma pessoa estressada, se por acaso fizer isto mais vezes, e tu dizes-me, mas Bruno, a pessoa não pode estar de olhos fechados assim no meio da rua. Não tem que estar de olhos fechados. Isto é só para ajudar. Pode simplesmente respirar desta maneira e dizer a palavra. Em vez de estar a dizer na mente, isto não vai correr bem. Ui, meu Deus, o que é que vai acontecer? Aquilo que for. E então, eu sou uma pessoa A, B, C. Na verdade, a maior parte daquilo que nós consideramos características de personalidade e que pensamos que são coisas imutáveis, são no fundo papéis que nos habituamos a desempenhar. Existe uma psicoterapia que se chama psicodrama, reconhecida como psicoterapia, em que se joga com os papéis e se fala precisamente disto, que é: tu não és o que tu fazes, tu não és os papéis que desempenhas na sociedade, tu não és só um pai ou só uma mãe, tu não és só um contabilista ou uma professora. Isso é um papel que tu desempenhas. Esse papel tem uma determinada neurolinguística e alguns professores são melhores que outros. E há alguns contabilistas melhores que outros, etc. A neurolinguística é diferente. De qualquer das maneiras, estamos a falar sempre de neurolinguística. E então, eu sou isto, ou eu não sou isto, ou tu és isto, ou tu não és isto. Agora podemos pensar em inteligente, burro, capaz, o que tu quiseres. Porque a maior parte dessas coisas que nós associamos a características de personalidade não são. Aliás, pode-se chamar de características de personalidade, mas não são imutáveis. São hábitos que tu tens, neurolinguísticos, programação neurolinguística que tu tens e por isso és assim. E eu vou-te dar um exemplo que eu gosto sempre de fazer porque é fácil para perceber este conceito. Como é que tu constróis os teus conceitos de identidade? Muitas vezes, a maior parte das vezes, por repetição e por aquilo que as pessoas que te criaram te disseram que eras. E então o que acontece neste exemplo que vos vou dar é: eu digo a verdade uma vez, eu digo a verdade duas vezes e até lá tu dizes: disseste a verdade, boa. Eu digo a verdade 3 vezes, 4 e tu começas a dizer: tu és honesto. E deixa de ser uma coisa que eu fiz para ser uma coisa que eu sou. Deixa de ser que tiveste um comportamento honesto para tu és uma pessoa honesta. E no que toca à honestidade é giro. Mas no que toca, por exemplo, a não ter jeito para alguma coisa, ou no que toca a dizer que eu sou burro, ou eu não sou capaz, ou eu não mereço, porque tive 2 ou 3 experiências em que as pessoas que me criaram mostraram que eu não tinha direito a certas coisas, e então eu começo a criar essa ideia e eu sou uma pessoa que não merece. Eu não mereço, eu tenho essa crença. Em vez de ser, naquela situação, para aquelas pessoas, eu não mereci. O que não quer dizer que não merecesse, quer dizer que para elas não mereci. Então repara, aquilo que tu és, que tu até agora provavelmente consideraste características de personalidade, independentemente da idade que tenhas, independentemente do número de anos pelo qual tenhas feito ou pelos quais tenhas feito isto, são apenas hábitos, mais ou menos cimentados. São neurolinguísticas, programações neurolinguísticas que estão aí. Só que agora tu percebeste, e estás a perceber, espero eu aqui comigo. Esta área traz-nos
a liberdade de perceber que eu não sou as circunstâncias. Eu não sou e não tenho que ser quem fui. Porque quem fui é apenas uma neurolinguística. E hoje eu posso ter outra, se aprender a tê-la. E então, da mesma forma que eu menti, que eu disse a verdade, hoje posso mentir. E agora? O que é que eu sou? Neste momento já tinha estabelecido que tu és honesto. E eu menti. O que é verdade? A verdade é que neste momento eu não fui honesto. Fui mentiroso. Neste momento. E então quem é que tu és, Bruno? Este conceito de quem é que tu és é uma construção tua e minha. Não existe. Não existe em que sentido? Neste que eu te estou a dizer. Então afinal és honesto ou não és? Neste momento não fui. E no momento a seguir posso ser outra vez. E no momento a seguir posso não ser outra vez. Claro que enquanto seres humanos, como temos hábitos, tendemos a repetir. E quanto mais fizeres uma coisa, mais fácil vais ser de fazeres outra vez. Mas só por ser mais fácil não quer dizer que seja a única opção. Quantas vezes fizeste coisas difíceis? Quantas vezes começaste algo novo? E é por isso que a programação neurolinguística nos liberta, porque as crianças são quem faz algo novo, constantemente. E mostra-nos como é que se faz algo novo. Sem termos estes limites mentais que temos tanto, porque já fizemos assim e tem que ser assim, porque a criança não tem isso. E por isso aprende a esta velocidade, em vez de burro velho não aprende línguas. Quantas vezes já aconteceu casais, famílias emigrarem, tiveram lá 2 anos, a criança vem a falar as línguas e os pais não. Porquê? A criança tem mais capacidade? Podíamos discutir. Está numa fase de formação neurológica, pode até aprender mais depressa nesse sentido, mas não é o único fator. Aliás, um dos principais fatores é este. É que ela não tem uma neurolinguística cimentada para dizer eu sou isto. Não. Ela está na fase de ser uma esponja. E a pergunta, e aquilo que estes criadores da PNL descobriram foi: e se eu voltar a ser uma esponja? E se eu assumir a postura de ser uma esponja de novo? E então temos um John Grinder, que fala 8 línguas, pilota aviões, escala montanhas, aos 80 anos. Mas como é que ele faz isto? Eu digo-te. Voltou porque quis, voluntariamente, à tentativa e ao erro. Voltou a expor-se, a aprender e a usar as técnicas que descobriu para aprender mais rápido. Estávamos num curso em que estávamos pessoas de 40 e tal países e chegou uma altura em que íamos cantar os parabéns a alguém e havia a tradição de vamos fazer deste um momento especial. Cada grupo de cada nacionalidade canta os parabéns na sua língua. Porque estamos num curso de programação neurolinguística, que significa aprender. Tentativa e erro. E então começámos a fazer isso. E quando dei por mim, o Dr. John Grinder, co-criador da PNL, estava num canto, fora do spotlight, fora ali do centro, e eu estava sempre, obviamente, quando estava lá, estava sempre a usar a programação neurolinguística, em vez de aprender técnicas, estava a tentar modelá-lo, estava a copiá-lo com as técnicas, não é? Então eu estava a olhar para ele, toda a gente focada no aniversário, e eu sempre focado nele, a ver o que é que conseguia ver. E ele estava com a boca e com a língua a copiar o que as pessoas estavam a dizer em cada língua. Ele sabe falar? Não. A maior parte das línguas não. Mas é a mentalidade de aprender. E de aprender como uma criança faz. Porquê é que uma criança faz? Tenta copiar. E ele estava a fazer o mesmo. Porque nós temos técnicas para isso. E por causa dessa técnica, por causa desta mentalidade da PNL, da aprendizagem, da admiração, de ir buscar o que é melhor, fomos buscar padrões que hoje podemos usar facilmente e que infelizmente é aquilo que a maior parte das pessoas que ensina PNL faz, que é simplesmente pega nos padrões e ensina dos padrões, só que isso foi o que já foi feito. É bom? É excelente, sim. Mas não é a PNL. A PNL é o que está por trás, para tu teres a liberdade de fazeres isso quando quiseres. Com quem quiseres. E tens a mentalidade de tentativa e erro. E então esses padrões, já temos muitos, que nos permitem, por exemplo, mudar aquilo que tu sentes num determinado momento rápido.
Temos padrões que nos permitem ter uma comunicação mais persuasiva, ter o que tu quiseres, basicamente, em termos de comunicação, foi feito. E como é que foi feito? Foi feito a copiar quem o fazia bem. E às vezes quem o fazia bem não é quem tu pensas. Para teres uma ideia, como é que nós fomos perceber, na programação neurolinguística, como é que eles foram perceber como é que podiam ajudar pessoas mais deprimidas? Por exemplo, obviamente há vários tipos de depressão. Mas, como é que eles foram perceber isso? Uma das coisas que fizeram, para começar, foi sempre tentativa e erro. Para quem não sabe, John Green e Richard Bandler chegaram a ter um espetáculo em Las Vegas. Poucas pessoas sabem disto. Isto, obviamente, são histórias pessoais que sabemos quando estamos lá ao pé. A fazer brincadeiras com isto, a fazer as pessoas sentir coisas e a agora não vão perceber isto, mas depois quem estudar isto vai perceber melhor. Os meus alunos vão perceber aqui, quem estiver. Eles colapsavam medo com orgasmos. Ok? Portanto, mudavam emoções deste tipo para a pessoa deixar de sentir medo de uma coisa com uma emoção igualmente forte para testar o que é que acontecia. Desistiram de fazer essa. Mas para dizer, é teste, é fazer. E o que eu estava a dizer, só por curiosidade, como é que foram buscar então a questão de uma das questões da depressão, e que é uma das técnicas hoje famosas na PNL para vários contextos, não é para a depressão em específico, porque nós não pensamos neste tipo de estás doente, não, aprendeste a fazer certas coisas, tens padrões, tens uma neurolinguística, da mesma maneira que tens esta, podes ter outra, temos que te ensinar a ter outra. E é assim que nós pensamos sobre tudo o que são estas perturbações a maior parte das vezes. Obviamente podemos trazer muito mais coisas, eu tenho outra preparação que me permite falar dessas coisas com outro ângulo, mas é esse o que eu uso para ajudar mais as pessoas, com resultados excelentes. E então foram buscar o quê? Foram buscar pessoas deprimidas para perceber como é que elas faziam para se deprimir. São as melhores pessoas do mundo para estudar depressão. Para perceber como é que se faz. E perceberam que havia um padrão, em muitas delas, mental, neurolinguístico, de como é que faziam com que isso ficasse mais presente. Sentirem-se dessa maneira tanto tempo. E depois começaram a usar isso ao contrário. A mesma coisa com medos. Foram perceber como é que as pessoas que ultrapassaram medos e outras pessoas com medos, o que é que elas faziam para se assustarem na sua mente. Porque a verdade é que não é a circunstância, é a experiência. Já percebemos isso desde o início. E se sabemos disso, então agora temos a liberdade para perceber então qual é essa experiência, como é que se constrói. E então, tu não és, a não ser que escolhas, quem tens sido. A cada momento, se eu até agora disse a verdade, eu posso escolher agora mentir. Se eu até agora menti, posso escolher agora dizer a verdade. Eu não tenho que ser quem fui até agora. Porque eu posso mudar esta neurolinguística. Eu quero que daqui leves não só as técnicas que já falámos, mas principalmente estes conceitos para tu perceberes o que isto é e perceberes se faz sentido para ti. E perceber mais sobre a tua neurolinguística e aprender a mudá-la. O primeiro passo é saberes que é possível. O primeiro passo é perceberes que estas coisas não estão feitas em pedra. Porque a tua neurolinguística não é feita de pedra, nem de cimento, nem de aço, nem de betão. É feita de palavras e imagens mentais. E as palavras e imagens mentais nós podemos mudar. São fluídas. Elas mudam naturalmente em algumas pessoas. Foi assim que a PNL nasceu. Fomos estudar quem já as fazia naturalmente. Não é uma coisa que surgiu do céu. Foi aprendizagem. E então, és ansioso, és ansiosa, és nervoso, és nervosa, és desorganizada, és organizada, o que for. Isso é uma etiqueta que tu deste. Depois de alguns comportamentos ou por causa de alguém ter reforçado isso. E agora tens um hábito. Eu concordo contigo que agora estás a ser assim. Mas é diferente dizer estás a ser assim e estás a fazer assim do que dizer estás a fazer assim ainda. O ainda faz a diferença toda. E este é mais um exemplo de como as palavras mudam a nossa percepção. Eu não sou capaz de falar alemão. Ainda. Este ainda muda tudo. E tu dizes, isso muda tudo. Muda tudo se tu meteres isto cá dentro. Não sei fazer isso ainda. E vou saber.
Não fiz ainda e vou fazer. Ou então posso escolher limitar isso porque não quero isso nunca na minha vida e dizer não sou capaz, nem vou ser. E limito-me sozinho, se quiser. O teu corpo muda. As tuas células, que falámos no início, mudam. Vou-te dizer, por exemplo, o teu intestino muda a cada 3 dias. Completamente. É completamente novo. O que significa que se tu mudares de dieta hoje, daqui a 3 dias o teu intestino funciona diferente. Começa a funcionar diferente já, mas daqui a 3 dias tens um novo intestino. E obviamente, se mudares isso, depois tens outros processos no corpo que têm que mudar, ao fim de um mês, 2 meses, mas uma semana às vezes basta, sentes-te diferente, não há hipótese. A mesma coisa com os teus pensamentos. Só que diferente, porque os teus pensamentos são mais soltos, são ideias. Podemos trocar. Tu dizes, não, mas também está lá. Sim, eu concordo. Tens padrões. Mas são feitos de palavras. Não temos que esperar que a célula mude. Podemos esperar que as ligações neuronais mudem, sim, mas não temos... não é algo físico. Está aí. E podemos começar a mudá-lo já. E depois o corpo acompanha. E então, terceiro ponto. Vamos falar, para terminar, sobre PNL versus, por exemplo, coaching. Vamos falar sobre perguntas e foco, que é para vos dar mais uma ferramenta, para vocês perceberem mais um bocadinho do que é isto, o que é que podemos fazer com isto. Acho que já perceberam muito. Eu organizo estas aulas precisamente para vocês saírem daqui com uma base forte e perceberem bem o que é isto. Mas vamos então um bocadinho mais longe. PNL e coaching. Qual é a diferença entre programação neurolinguística e coaching? Bem, agora para vocês deve ser mais fácil responder, porque coaching, o próprio nome diz, é um processo. Coaching é um processo. É um processo de fazer alguma coisa. Programação neurolinguística é uma coisa que todos temos e que estamos constantemente com ela. Podemos transformar isso num processo de mudar a nossa neurolinguística, de programar uma nova neurolinguística, sim. Mas a neurolinguística e a programação neurolinguística é aquilo que faz com que nos comportemos de uma determinada maneira. Coaching é um processo. Então qual é a relação entre estas duas áreas? O coaching é um processo em que um coach acompanha um coachee, uma pessoa, a definir objetivos e a aceder ao seu potencial para atingir esses objetivos de maneira mais fácil. Agora a grande questão é, como é que se faz? Geralmente o coaching é uma arte baseada em perguntas. E as perguntas, o que é que sabemos agora que são? Palavras, neurolinguística, portanto, linguística, muda a nossa neurologia, porque se eu te faço uma pergunta diferente, tu vais ter um processo diferente. E então aquilo que eu estou a fazer é usar a neurolinguística para fazer um processo de coaching, que é levar-te onde tu queres. No entanto, olhar para o coaching, que é simplesmente um processo, como sendo em si um fim de técnicas, no fundo está tudo aqui dentro, não é assim que funciona, é apenas um processo. Eu posso usar uma série de ferramentas, sempre neurolinguísticas, porque é a maneira como nós comunicamos, para te guiar num processo de coaching, e outra pessoa pode usar outras. No entanto, é sempre neurolinguística. E quando tu vais à base e percebes a neurolinguística, percebes como é que isto funciona, então tu podes fazer coaching, como podes fazer de-coaching e uncoaching e o que tu quiseres. Porque no fundo tu percebes a neurolinguística, sabes o que é que está por trás e sabes usar as palavras e aquilo que acontece com intenção. Eu costumo dizer sempre, eu estou nesta área já agora, eu não me apresentei, mas para quem se inscreveu deve ter visto a página. O meu nome é Bruno Mendo. Eu trabalho nesta área desde os meus 16 anos, apaixonei-me por esta área e decidi estudar isto a minha vida toda. Pelo caminho estive com, por exemplo, o Dr. John Grinder, que criou esta área, estive com muitos outros nomes, dos maiores nomes desta área, estudei psicologia na universidade, fiz mestrado em psicologia, fiz estágio de psicoterapia, etc. Trabalho nesta área desde sempre. E estou a dizer isto, agora já nem me lembro porquê, por isso é que eu não falo disto, porque depois esqueço-me da linha que estava a ter. Mas a razão para eu estar a dizer isto é que eu digo sempre
trabalho nesta área há muitos anos, agora estou a fazê-la mais pública porque decidi que era um momento e porque vejo muita coisa à minha volta com a qual não me identifico e quero trazer a verdadeira PNL e desenvolvimento pessoal para quem eu quero aprender em profundidade e não apenas ter uma dica e ter motivação durante um mês. E então, ao estudar esta área, ao trabalhar nesta área, eu sempre ensinei os meus alunos, porque já lidei com quem as ensina no mundo inteiro. O coaching para mim não faz sentido sem PNL. Não quer dizer que o coaching em si não tenha surgido sem PNL, mas agora que tu percebeste o que é a PNL, havendo uma disciplina que se chama PNL e tu tendo uma série de ferramentas, fazer coaching sem PNL pode funcionar, pode ser excelente, mas se tiveres PNL vais mais fundo. Porque se a pessoa tiver um bloqueio de alguma maneira e tu só tens perguntas, se calhar se tiveres uma percepção maior de como é que funciona, se fores buscar os padrões que já se descobriram na PNL para desbloquear isso, mais rapidamente a pessoa dá o salto. PNL é o pilar, como eu chamo, de todas as soft skills. E tu vais ouvir por aí falar de persuasão, de liderança, de parentalidade consciente, de neuroestratégia, daquilo que for. Vais a ver, se percebeste PNL, a base está sempre lá. E por isso é que eu acho que é um excelente ponto de partida e é o ponto para começar. E depois, com uma série de outras coisas que acompanham, mas sem esta compreensão fica mais difícil de as perceber. E então, como é que vamos mudar o foco? Ok, perceberam a diferença entre PNL e coaching? Vou pô-la muito rapidamente. PNL é uma metodologia de aprendizagem acelerada. Eu posso usar essa metodologia de aprendizagem acelerada para aprender a fazer o que eu quiser. Não tem que ser coaching. O coaching é um processo dentro do qual eu posso usar as ferramentas que me apetecer. E, portanto, são áreas, são categorias de coisas diferentes. Eu posso usar uma para fazer a outra. Uma é um processo. A outra é uma área que foi definida desta maneira, mas que, no fundo, é uma metodologia de aprendizagem. É a maneira como funcionamos. Portanto, não são a mesma categoria de informação. E depois, agora que já expliquei esta diferença, disse-vos que ia falar de perguntas e de foco. Vou-vos dar aqui algumas coisas para vocês perceberem como as palavras, no coaching, por exemplo, como é que estas palavras da neurolinguística que estamos a usar mudam outra pessoa. Porque nós podemos usar palavras para mudar a neurolinguística, que muda a maneira como a pessoa se sente, que muda aquilo que ela faz, que muda aquilo que é a vida dela. E então fazemos um processo de coaching com a neurolinguística. E ora então, alguns exemplos. Caíste num poço. Caíste num poço. O que é que te perguntas? Porquê é que eu caí? Ou como é que eu vou sair? Estas duas perguntas são diferentes. Guiam a tua mente em sentidos diferentes. Fazem-te sentir coisas diferentes. Chegas a um ponto diferente. Caíste num poço. E atenção, muitas pessoas, quando enfrentam um problema, que é a metáfora do poço, costumam ficar no porquê é que eu caí? Porquê é que isto não aconteceu a mim? E porquê é que tinha que ser agora? E porquê é que é tudo a mim? E porquê é que foi? Etc, etc. Pergunta alternativa, como é que eu vou sair daqui? Mas agora vamos mais fundo. Eu não quero dizer que a pergunta dos porquês não faz sentido. Faz todo o sentido. Mas noutra ordem. Primeiro pergunto-me como é que vou sair. Quando sair, pergunto-me porquê é que eu caí. Mas não é o porquê é que eu caí do género porquê? E porquê é que tinha que ser eu? Não, é porquê é que eu caí? Que passos é que eu dei que não estavam assim tão bem? Porque das melhores maneiras de resolver problemas é parar de os criar. Porque a maior parte das vezes somos nós que os estamos a criar. É experiência, não é circunstância. E então, as duas perguntas são úteis em alturas diferentes. As duas guiam em direções diferentes. E eu vou-vos dar mais alguns exemplos de perguntas que podem guiar a vossa neurolinguística num sentido melhor. O que é algo que te orgulhas sobre ti? O que é algo em ti do qual te orgulhas? Ou algo que tenhas feito do qual te orgulhas? Tens orgulho nisso? Se não estás habituado a pensar nisto, ou habituado a pensar nisto, pode ser mais desafiante, mas é apenas uma pergunta. Não estou a dizer que é melhor que nenhuma, mas esta guia-te numa direção. Quando tu começas a dar esta resposta, o que é algo do qual me orgulho, estás a guiar a tua mente numa direção diferente. Com uma neurolinguística diferente, sensações diferentes, comportamentos diferentes, resultados diferentes. Outra pergunta.
Em relação a qualquer coisa que estejas a fazer na tua vida neste momento, qual é o próximo passo certo que posso dar nesta área da minha vida? Qual é o próximo passo certo que eu posso dar? Investir mais tempo a fazer isto? Deixar de investir tanto a fazer aquilo? Qual é o próximo passo certo? Esta pergunta também te guia numa direção. Outra pergunta. O que é que eu faria se não tivesse medo de falhar? O que é que tu farias se não tivesses medo? Às vezes podíamos parar aí. O que é que farias? O que é que dirias às pessoas, a algumas pessoas, se não tivesses medo de ser rejeitado ou rejeitada, por exemplo? São perguntas. Isto é apenas para vos dar exemplos e para vos mostrar. Esta pergunta guia-te numa direção. E agora vou-vos dar um exemplo que eu tive numa sessão de coaching que tive na semana passada. Uma pessoa, um rapaz, está num relacionamento, se calhar estava, não sei agora neste ponto, estava ou está num relacionamento e já estava há algum tempo e estava numa situação bastante desconfortável. E a pergunta dele, com a qual ele chegou, a neurolinguística, que o fez ficar no sítio o tempo todo. E é por isso que quando alguém chega ao pé de mim e começa a contar a história do seu problema, em geral, não é algo que eu dê muito espaço para que aconteça. Por uma razão. Porque a história do teu problema, se estás a vir ter comigo, é precisamente a razão pela qual estás nesse problema, em grande parte das vezes. Pela qual não deste os passos ainda. Porque essa neurolinguística mantém-te onde estás. E às vezes posso ouvir para perceber qual é a situação, obviamente, mas a maior parte, muitas vezes, tu passas 5 vezes mais tempo a falar do problema do que de uma possível solução. E isso já diz muito sobre a neurolinguística. Porque tu basta perceber, se passares 5 vezes do tempo a pensar em coisas negativas ou aquilo que está a correr mal, aquilo que vais fazer e aquilo que sentes a maior parte do tempo não é assim tão bom. E então, ele estava nesta situação e a neurolinguística dele que estava a manter neste problema era: o que é que eu faço, o que é que eu posso fazer para comunicar melhor aquilo que eu sinto, mas no fundo o que estava lá era: e se ela não vai reagir bem? E se ela não reagir bem? E se ela não... se isto for o fim, se eu fizer isto assim? E se ela não reagir bem? Onde chegámos, pouco tempo depois, foi uma pergunta completamente diferente. Que foi a pergunta de: e se isto não tivesse nada a ver com ela? O que é que tu não aceitas? Ou seja, o que é que para ti não pode existir numa relação em que tu queiras, em que tu és feliz? O que é que não pode estar presente? Ao mudar este foco de como é que isto vai impactar ali, ou como é que esta pessoa vai reagir, ou o que é que... Mudando o foco para simplesmente uma pergunta básica, e é por isso que ele estava a ter este problema, porque é: qual é a tua verdade? Do género, o que é que tu não aceitas? O que é que para ti não é negociável? Essa pergunta muda, porque a partir de um determinado momento o que acontece é que tu percebes que tu não estás a tentar mudar a pessoa ou que ela faça o que tu queres, não tem a ver com isso. Aquilo que estás a fazer é simplesmente dizer: olha, eu funciono desta maneira. E isto é uma coisa que eu não estou disposto a aceitar desta maneira. E pode ser triste se não conseguimos estar juntos, ok. Mas eu sei que não vou conseguir estar assim. Não vou dar o meu melhor se estivermos assim. Porque eu não consigo estar numa relação que tenha este fator. E é uma conversa completamente diferente quando tu sabes, quando é sobre ti e aquilo que tu não aceitas e aquilo que é a tua verdade, do que uma conversa em que estás à procura a ver se podem, se vão gostar, se quer. É uma afirmação diferente. A conversa, em vez de ser como é que eu vou resolver este problema contigo, é uma conversa de afirmação daquilo que é a minha verdade. E vamos perceber se conseguimos estar juntos. Esta mudança de neurolinguística permitiu que, rapidamente, esta pessoa deixasse de estar numa situação de não me consigo mexer, não sei o que é que vou fazer, e o que é que eu faço, e estou nisto há um ano, e não... para passar a estar numa situação de: este sou eu. Eu vou só comunicar aquilo que eu sou e aquilo que faz sentido para mim. E o resto é uma eu não posso controlar isto.
E esta mudança fez a pessoa dar passos que nunca deu. E este é o poder de uma neurolinguística. Obviamente, eu resumi muito isto para vocês, porque houve várias perguntas que guiaram nesta direção, mas a mudança da neurolinguística foi principalmente esta. É uma mudança que eu, ao explicar-te, tu podes aplicar na tua vida. E se não fosse tanto sobre os outros e um bocadinho mais sobre ti, eu não estou a dizer egoísmo, estou a dizer, se o teu problema fosse um bocadinho mais contigo do que com os outros, na verdade. Se o teu problema fosse um bocadinho, isto é uma coisa que eu não quero. Só que tens estado na coisa de, e agora como é que vai reagir, e agora se eu posso fazer isto, e não é isso que está em causa, não é? Estás a pensar na relação, quando a relação precisa de ti para existir, e este pode ser um ponto de partida. Para terminar, muita gente diz que a PNL é perigosa, é manipulativa. Cuidado com a PNL. Cuidado com esse faz PNL. Ele vai-te manipular. E a minha pergunta para ti, agora que tu sabes que cada palavra que sai da boca de alguém ou da tua influencia a neurolinguística de outra pessoa porque estás a usar palavras. Alguém que te diz isso não te está a influenciar a não te dares, por exemplo, com essa pessoa. Não te está a influenciar a ter uma ideia sobre a PNL. Não está a pôr-te uma determinada neurolinguística na cabeça. E então, por definição, essa pessoa não está a manipular-te. É engraçado quando começamos a perceber que como funcionamos de uma determinada forma. Há perguntas e há medos que ficam pouco fundamentados. Cuidado, estão-te a manipular. E o que é que tu estás a fazer? Precisamente. E então, perigoso. Se a PNL é algo que realmente me pode manipular, perigoso seria eu não conhecê-la. Perigoso seria eu não saber nada sobre isto. E alguém muito bom vir fazer coisas comigo. Isso seria perigoso. E então o perigo é exatamente o contrário. O perigo não é eu não aprender PNL. Ou não é eu aprender PNL ou eu saber de PNL. O perigo é eu não saber. E ser tão ignorante que acho que a própria pessoa que me está a dizer isto, por muito boas intenções que tenha, não me está a manipular. Porque está nesse momento. Está a usar PNL para me manipular com uma boa intenção, não digo que não. Pode até ser boa, mas eu não tenho escolha na mesma, estou a ser manipulado. No momento em que eu percebo que isto é mais uma PNL, no momento em que eu percebo que eu posso escolher, e quanto mais eu conhecer sobre isto, mais posso saber quando é que alguém me está a levar numa direção neurolinguística que eu não quero. Estou a desenvolver comportamentos que eu não quero. Então, isso é liberdade, isso é escolha, isso eu posso fazer. Mas só posso fazer se conhecer. E, portanto, perigoso é não saber PNL. E com essa deixa, antes de passar às perguntas, para quem quiser conhecer mais de PNL, continuar este caminho comigo, aprender mais sobre isto, eu tenho um curso online de PNL que tem mais de 95 aulas, em que eu vou por estes conceitos, um por um, ao longo de 7 módulos. Podiam ser 8 ou 10, eu decidi dividir em 7. Mas em que começamos a perceber o que é a PNL, a história da PNL em detalhe. Hoje só dei, obviamente, um cheirinho por causa do tempo que tínhamos. Vamos perceber qual é a mentalidade da PNL, quais são os pressupostos da PNL, quais são crenças úteis para eu ter neurolinguisticamente para me comportar de uma maneira mais eficaz, em qualquer contexto que tenha. Vamos perceber como é que podemos perceber melhor os outros. Vamos perceber como é que funciona a neurociência, ou seja, como é que a nossa percepção funciona em termos neurocientíficos e psicológicos, que é para depois perceber porque é que efetivamente isto é importante de aprender e como é que vamos aprender. E então entramos depois a reconhecer como é que podemos usar as palavras de uma maneira mais consciente. Quais são alguns padrões linguísticos que nos limitam, que nós repetimos constantemente. Vamos perceber como é que podemos usar algumas palavras para não nos dar tiros nos pés enquanto falamos. Depois, perceber como é que podemos recolher informação não verbal e paraverbal dos outros.
Porque a comunicação, só parte dela é que é verbal. E a outra toda, temos que saber ir buscá-la. Temos que saber o que é que está lá. E então, esse é outro módulo. E depois, nesse módulo, vamos aprender também a reconhecer coisas diferentes dentro das palavras, que até agora não ouviste, mas que estavam lá. Que te vão dar mais informação sobre onde é que a pessoa está, o que é que ela está a pensar e a sentir. E depois, eu não mencionei isto, mas num dos módulos anteriores que eu estava a falar, ao conhecer a PNL, vou-te ensinar as técnicas de modelagem, como é que podes aprender uma coisa mais rápido, como é que podes usar estas técnicas, a verdadeira PNL. E depois então vamos aprender a construir relações de qualidade. Quais são os erros que fazemos, como é que podemos construí-las melhor, mais rápido, porque na verdade a única coisa que sabemos é que o tempo é limitado. E se eu puder perceber se esta relação é para mim em um mês, em vez de 5 anos, será que vale a pena?